Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do IELTS Comentado. E nós hoje estaremos falando sobre choques culturais e como lidar com eles quando você sai do Brasil e vai para o país que você quer ir, seja Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. A primeira questão que eu gostaria de dizer é que o choque cultural, quando nós falamos de países ocidentais, é muito, pelo menos a um nível superficial, menor do que o choque cultural que você tem em países orientais. Por exemplo, se você imigra do Brasil para os Estados Unidos ou do Brasil para o Canadá, você irá receber, a princípio, uma impressão de que, ao mesmo tempo em que existem diferenças, pelo menos de imediato vão aparecer, ou melhor, vão aparentar mais similaridades do que diferenças do que, por exemplo, se você for para o Japão. O contraste entre as culturas e a própria sociedade japonesa e a sociedade brasileira, porque há um contraste entre uma sociedade oriental e uma sociedade ocidental, é muito grande e muito maior do que o que você tem entre sociedades ocidentais, em especial que tem a mesma fundação cultural que no caso do Brasil e do Canadá ou dos Estados Unidos, por exemplo, é o cristianismo. Isto faz toda a diferença, por mais que a gente na realidade não tenha essa perspectiva de que a religião hoje em dia é tão importante, o fato é que essas culturas, incluindo a brasileira, mas também a americana e a canadense, por exemplo, são culturas que foram, antes de tudo, baseadas no cristianismo. E isto faz toda uma diferença de como que as leis do país se fundamentam, como que a moral, a ética e a percepção do que é certo e errado ocorre, e por consequência, definitivamente você sente um contraste menor. Mas o problema não é então a primeira impressão. O problema ocorre nos detalhes. Em especial, já que os detalhes nunca são comunicados de uma forma explícita. Se você vai para o Japão, o contraste é tão grande que as diferenças são muito óbvias e explícitas desde o começo. Agora, se você vai para o Canadá, por exemplo, ao mesmo tempo em que sim você vê diferenças, aquelas diferenças que podem matar os seus relacionamentos com outras pessoas nativas ou que não são necessariamente nativas, mas já estão no Canadá há muito tempo, são sutis. As questões são sutis, quase invisíveis. E o pior, já que elas são invisíveis, elas não são uma situação onde que você tem muito feedback do que você está fazendo. Então as coisas vão acontecendo e os problemas vão ocorrendo na sua vida e você definitivamente não vai nem ao menos entendendo o porquê. E a primeira impressão que você tem após experimentar essas questões, esses problemas criados por essas diferenças não comunicadas a princípio, é de que parece que a perseguição é com você. Parece que o problema é você. Porque todo mundo está aqui sorrindo, todo mundo está bem, e eu estou tendo todos esses conflitos que são muito frequentemente passivo-agressivos com as pessoas, e no final das contas, tudo está dando errado para mim, enquanto as coisas dão certo para outras pessoas. Pois bem, para que você então entenda as diferenças invisíveis, mas que são muito pesadas entre diferentes nações e culturas, mesmo culturas e nações ocidentais, é muito importante, a princípio, você, e essa é uma questão que eu já falei muito aqui no canal, e eu sempre vou voltar a repetir, é muito importante que você feche a sua boca e abra os seus ouvidos. Em especial durante o seu primeiro ano após você chegar no país. Por quê? A diferença não é tão bruta, mas o que muito frequentemente um brasileiro acaba vendo que há uma diferença que acontece e que existe entre a cultura brasileira e uma outra cultura ocidental é que chega no domingo e o brasileiro vai limpar a casa dele e ele coloca o som alto. 5 minutos depois, um vizinho extremamente furioso está batendo na porta dele pedindo para ele abaixar o som. E se ele faz isso mais uma vez, tem polícia na porta da casa dele. E ele não sabe o porquê. E a primeira coisa que ele vai falar nas redes sociais é: eles são xenófobos. Eles são racistas. E eu entendo a confusão, porque definitivamente a comunicação de que aqui, mesmo dentro de casa, não se escuta som alto, porque esse som sai pelas suas janelas e vai para outros lugares, e outras pessoas acabam sendo incomodadas pelo seu som, essa não é uma regra explícita, essa não é uma regra que as pessoas falam no seu dia a dia. Entretanto, é algo meio que forçado, com força mesmo, de forma ferrenha, pelas pessoas nas vizinhanças. E você só vai descobrir isso na pior das circunstâncias. Então, quando você fecha sua boca a princípio e começa a escutar o que acontece ao seu redor,
você na realidade começa a entender essas regras invisíveis. Isso vai desde, por exemplo, você não sai na rua com chinelo, ou homem não usa boné, ou eu não escuto som alto dentro de casa, e outras coisas que são implícitas, mas que podem parecer chatice, podem parecer questões de fato minúsculas, mas elas podem e vão criar problemas para você se você não perceber. E, frequentemente, o problema nem pode ser assim tão drástico como alguém batendo na sua porta pedindo para você baixar o som. Mas o que acontece é, por exemplo, você percebe que você só consegue lidar com brasileiros, já se passaram 5, 10 anos nesse país que você se encontra e todos os seus amigos são brasileiros, e aí você também tem aquele senso de que, eles que não gostam de brasileiros, não é? Ou você simplesmente tenta empregos e oportunidades de trabalho e por alguma razão não consegue, mesmo você sendo plenamente qualificado, tendo o inglês necessário e igualmente tendo a experiência necessária. Enquanto que, inclusive, outras pessoas conseguem, não é? Então, é muito importante que você não seja enganado pela maior similaridade que países ocidentais têm com a cultura brasileira, e entenda que as diferenças menores, muitas vezes invisíveis e não comunicadas, não são mais leves, muito antes pelo contrário, elas são ferrenhamente reforçadas pelas pessoas no dia a dia, e você pode ser vítima, mesmo que completamente inconsciente dessas diferenças, se você não fechar a sua boca e abrir os seus ouvidos e os seus olhos e ver o que está acontecendo e o que é feito, e em especial o que não é feito, para que assim não tenha nenhum problema. Ou pelo menos tenha a menor quantidade de problemas possível. Por exemplo, essa pessoa que eu dei como exemplo de alguém que escuta som e depois alguém vai ali bater na porta pedindo para baixar o som ou para desligar, ela não tem uma regra falando não use som alto. Entretanto, se chega todos os domingos e o que ela escuta é só silêncio, isso significa que ela não é para fazer isso. Ela não é para ligar o som alto. Ela não é para agir dessa determinada forma porque ela vê outras pessoas também não fazendo. Então, muito do processo de adaptação é você observando o que não é feito, não somente o que é feito. E assim, no final das contas, você não é enganado pelas maiores similaridades do que diferenças que a princípio se apresentam. E assim, você tem uma experiência de integração real naquele país. E por último, mas não menos importante, você mudar o seu jeito de agir não é você mudar quem você é de uma forma fundamental. Porque muitas vezes as pessoas têm esse senso de que, se eu mudar quem eu sou na minha forma de agir, isso também significa que eu estou me mudando como pessoa e eu vou estar sendo falso, ou eu vou estar abrindo mão da minha personalidade e isso no final das contas é ruim, eu não gosto disso. Pois bem, não, você não é necessariamente o que você faz, a não ser que se você se permita e meio que se force a fazer isso de uma forma inconsciente para sempre. Porque todo mundo pode mudar a forma de agir sem necessariamente mudar a sua essência. Tudo bem? E uma última observação importante. Frequentemente as pessoas quando saem do Brasil, elas se tornam nacionalistas. E elas começam a elogiar o Brasil ou falarem que não, é no Brasil que é bom, no Brasil que é isso, no Brasil que é aquilo, o nosso jeito é muito mais legal, muito mais gostoso ali. O que eu tenho para lhe dizer é uma coisa, se você não está saindo do Brasil também porque você não, de fato, se adequa muito bem à cultura brasileira, você definitivamente vai ter problemas de adaptação, independente do quão bem sucedido, no ponto de vista material, seja a sua imigração. Muitos dos imigrantes bem-sucedidos em todos os níveis vêm de um background onde que a pessoa, ela realmente, somente também, não somente ao nível econômico, mas ao nível cultural, inquestionavelmente não se adaptava onde que estava. Eu, por exemplo, sou um exemplo dessas pessoas. Eu nunca me adaptei à cultura brasileira. Não acho que ela é melhor e nem pior do que outras culturas. Eu só sabia que aquela cultura não era a minha ou não era o que eu queria pra mim. Eu não posso negar que eu sou brasileiro e eu tenho da cultura brasileira em mim. E nunca vou deixar de ter porque eu nasci e fui criado no Brasil. Entretanto, eu posso escolher aonde morrer. E eu posso escolher o que experimentar pela maior parte da minha vida. E definitivamente o Brasil não era o local para isso. E me sinto muito bem de já há quase meia década estar fora dele. Então, essas são as observações que eu gostaria de trazer para você. Atenção pelas entrelinhas.
e, em especial, o que não é falado. Isso, no final das contas, causa o choque cultural ser menor e a sua adaptação ser a melhor possível. Caso você sinta que esse vídeo tenha sido útil para você e o nosso trabalho aqui no IELTS Comentário também tenha sido útil para você, não se esqueça de curtir e igualmente seguir o nosso canal para sempre estar sabendo de novos vídeos. E igualmente, lembre-se, clicando no link na descrição, você sabe quanto tempo de preparação você pessoalmente precisa para sucesso no IELTS. E assim consegue definir de uma forma clara quanto tempo de preparação como um todo a sua imigração exigirá para você e para sua família. E será um prazer lhe ajudar com isso sem nenhuma espécie de custos e de uma forma bem direta ao ponto. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua atenção e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.